Olá, pessoas! Eita, tá passando uma moto bem barulhenta. E aí, como é que vocês estão? Esperando entrar mais gente, será? Deixa eu marcar aqui, fixar o comentário. Runas, Bindirune, que era o que todo mundo queria saber. E radiestesia. Até fiz um roteirinho aqui, hein? Vou fixar esse comentário. Pronto! E aí, boa noite, último dia de agosto, setembro começa, acabei de gravar a leitura de runas para setembro e amanhã estará lá no meu canal do YouTube, tá? Ó, babadeira. Mas hoje, para quem ficar aqui até o final, eu vou tirar uma runa para o mês de setembro, certo? Bom, enquanto o povo começa a chegar... Para quem tá chegando por agora, eu sou a Valéria, esse é o Olhar para as Runas. E eu queria começar conversando com vocês às 18 horas. Deus, povo! Bom, para quem for ver gravado, olá! Tudo bem? Oi, gente que tá chegando, tudo bem? Boa noite, que bom vê-las aqui. Vamos lá, fiz até um roteirinho aqui para não me perder nesta live sobre runas, Bindirune, que é uma coisa que o povo começou a me perguntar outro dia. E também o uso das runas de forma terapêutica, além do oráculo enquanto método de previsão, enfim. Então, é o seguinte, vamos começar. Se quiserem perguntar qualquer coisa, é só escrever aí. Por que eu resolvi fazer essa live, né? Porque eu sigo algumas páginas de runas também e eu vejo às vezes as pessoas postarem os Bindirune. O que é o Bindirune? É a combinação das runas. E coloca assim, esse símbolo é para prosperidade, esse é para atrair o amor e tal. E aí eu olho e falo assim, complicado, né? E eu aprendi a fazer os Bindirunes, que quer dizer Bindirune, quer dizer combinação entre as runas. Eu aprendi a fazer essas combinações e elas têm toda uma questão simbólica e ritual que eu acho que se a pessoa não conhece as runas, pegar aquele símbolo e falar, opa, esse é para prosperidade, deixa eu botar aqui, botar na minha carteira, pode não ser muito aconselhável, assim. E aí eu fico na minha, assim, eu falo, bom, cada um tem as suas linhas de pensamento, ok. Só que outro dia eu coloquei nos meus stories, oi, quem tá chegando? Outro dia eu coloquei nos meus stories, eu fui trocar o gráfico, né, de uma cliente, de duas na verdade, e por coincidência as duas estavam com, além do gráfico radiestésico, né, e com o cristal que eu sempre coloco, tava com o Bindirune, um deles até porque eu coloquei aqui porque eu já terminei esse tratamento, era esse aqui, depois eu falo dele. E aí umas pessoas ficaram me perguntando, mas o que é isso? O que é isso? Quando você fez meu tratamento, Valéria, você usou só a runa. Não era assim, tal, sei que. As pessoas começaram. E eu falei, bom, vou explicar o que é isso. Mas aí eu vi que é muito complexo para explicar num story. Eu falei, vamos fazer uma live, ela fica gravada e as pessoas vêm quando puderem também, porque é importante, né? Então o assunto surgiu desse momento, porque as pessoas ficaram muito curiosas. Olá, boa noite. Né? Então vamos por partes. Eu fiz aqui. Quem me segue aqui sabe que eu, como oraculista, também trabalho com as runas como processo de autoconhecimento. Hoje eu até fiz uma postagem que eu falava assim, as runas também fazem previsão, mas mais do que saber uma previsão, é conseguir entender o porquê que você precisa dela, sabe? Tem uma questão aí. Por que é que
que eu preciso saber? E eu tô falando isso sem julgar, tá? Porque eu também tiro runas pra mim. Eu tô pra me mudar de casa no fim do ano e eu já tirei várias vezes. Inclusive até pedi pra uma amiga tirar tarô, né? Mas enfim, a gente fica... Porque são decisões que você tem que tomar na vida e tal. E às vezes o oráculo te dá uma força, né? Mas assim, por que você precisa saber disso? Por que você precisa saber se você vai continuar naquele emprego? Porque quando essas perguntas começam a brotar dentro de você, tem coisas em você que você precisa pensar também, né? Então, eu trabalho com o oráculo muito nesse sentido, nesse lugar do autoconhecimento, né? Faço as previsões também, mas eu coloco muito a pessoa para pensar sobre muitas coisas, né? Isso é a forma como eu vejo o oráculo. Outra coisa, existem vários não, alguns, né? Alfabetos rúnicos. Eu trabalho com o alfabeto chama Futark, né? Eu trabalho com o Futark antigo, lá, mas antes dos vikings, né? O pessoal associa muito as runas aos vikings, mas na verdade as runas existiam antes deles, né? Então eu trabalho com esse Futark que tem 24 runas, que é o primeiro, é o mais antigo conhecido, né? Vai saber se a arqueologia descobre outro mais antigo, mas por enquanto é o mais antigo conhecido, da tradição Vanir, enfim, né? Então tem uma tradição feminina por trás também desse oráculo que eu trabalho. Existem outros alfabetos que foram descobertos. Oi, Dani! Tá chegando. Existem outros alfabetos que foram descobertos depois, em outros lugares, porque a cultura é dinâmica, né? Então as runas saem dali da Escandinávia, vão para outros lugares, enfim. Mas eu trabalho com o antigo, tem 24 runas, eu não uso a runa branca, que é a runa de Odin, não uso as runas de cabeça para baixo, né? Eu uso muito esse livro aqui para estudar, já falei dele várias vezes, tá sempre aqui comigo, mas uso outros também, né? Ela, nas interpretações das runas, ela fala, né? Quando sai de cabeça para baixo, sai invertida. Eu não uso a runa de cabeça para baixo, porque as runas são letras. Você escreve de cabeça para baixo? Para mim não faz sentido. Então, mas tudo bem para quem usa, normal, legal, ok, quem usa, não entende? Cada pessoa tem a sua tradição. Eu leio muito as runas pelo que sai junto com elas, né? Quais que estão próximas a ela, para ver se ela tá dando uma fala boa ou não sobre determinado assunto, né? Então é isso, são essas runas. Além disso, eu entendo, e aí agora começa a entrar na questão do uso terapêutico do oráculo, né? Eu já falei que eu entendo o oráculo como autoconhecimento e eu entendo as runas como vórtices de energia, tá? Aqui eu ganhei esse adesivo de uma compra que eu fiz, esse aqui também que é de proteção e tal, é um símbolo hebreu, né? Tal. Tem a ver com radiestesia. Não é o assunto aqui agora. Então, assim, a gente fala que a palavra tem poder, e as runas, elas são símbolos muito antigos, carregados de significado por séculos, então elas têm muito a dizer. Elas têm um peso da história muito, que faz com que elas tenham, eu entenda as runas como muito poderosas, enquanto símbolos mágicos mesmo, entende? Eu tirei as runas, falei, né, no começo que eu fiz a leitura de runas para setembro, e uma das runas que saiu é uma runa de proteção, que é a algiz, e eu falei, eu visualizo a algiz quando eu me sinto em perigo, ou quando eu vou começar um atendimento, a leitura de runas, eu visualizo o algiz em toda a minha volta, porque são símbolos mágicos. Eu entendo eles, as runas, como símbolos mágicos, né? Então, já partindo desses princípios todos, eu comecei a usar as runas nos tratamentos com a radiestesia. Isso eu já contei em algumas outras lives, algumas vezes
acho que com a Simone Costa também, né, que foi minha professora de runas, também foi minha terapeuta, também, enfim, muitas coisas, a Simone. Mas quando eu comecei a trabalhar com a radiestesia e entendi o que é essa energia devido à forma, para quem não conhece a radiestesia, vai me seguindo aí, vendo minhas postagens, vocês vão entender. Mas a gente trabalha com gráficos, esses gráficos têm formas e essas formas emanam uma vibração e entra no campo energético da pessoa e tal. Eu trabalhando com a radiestesia, um belo dia, estava eu lá montando ali um gráfico para um atendimento e aí me deu um clique, sabe quando dá me deu um estalo assim. Falei, caramba, primeiro, o que é magia? Gente, magia é manipular a energia. Quando você manipula a energia, você está fazendo magia, né? E aí, quando eu vejo aqueles gráficos, eu falei, caramba, eu posso usar runas? Aí eu falei com a Simone, até porque eu estava aprendendo a mexer com a radiestesia, e porque algumas pessoas, junto com os gráficos, colocam um acetato, porque usam cromoterapia, tem várias, né, o próprio cristal. Ela falou, pode. E aí eu fiz um teste comigo, né, que eu sou a minha cobaia. Eu fiz um teste comigo e coloquei as minhas runas lá. Pesquisei como é o uso terapêutico com o pêndulo, eu pesquisei qual runa eu ia utilizar. E achei que a runa potencializou a ação do gráfico na radiestesia. E comecei a usar, certo? Então, tá ali o uso terapêutico, eu tava usando as runas. Aí eu parei de usar a runa em si, porque se eu começar, né, a botar minhas runas nos gráficos das pessoas, como é que eu vou ter que comprar quantos conjuntos de runas para continuar lendo runas para as pessoas? Aí eu comecei a desenhar a runa no papel, o que inclusive é ritualístico, porque vamos pensar o que são as runas, minha gente. As runas, isso vai para quem não me conhece, não conhece ainda tudo que eu coloquei no canal aqui na página. As runas são essas letras que elas historicamente eram gravadas na madeira, na pedra, em conchas, dá para fazer runas em conchas, elementos da natureza. Só que principalmente essa ação de gravar, de desenhar, né, esse símbolo num elemento natural. E aí eu comecei a desenhar as runas no papel com a caneta preta, né, porque a radiestesia também eu sigo a linha do preto sobre o branco, né, esse contraste e tal. E aí eu comecei a desenhar as runas e usar nos tratamentos. Sempre perguntando pro pêndulo, depois que eu pesquiso os desequilíbrios das pessoas, eu pesquiso qual é o tratamento, eu pergunto se o tratamento usa gráficos e pode usar as runas, quando, né, normalmente sim, né, então vou lá, uso as runas, desenho e ok, e tava em vida que segue, e tava fazendo. Aí um belo dia, por que eu fiz? Gente, eu não consigo me lembrar o motivo. Eu acho que foi, porque é assim, né? Sabe a intuição? A intuição ela veio, né? Eu tava montando o tratamento para uma pessoa e as runas que saíram, eu falei, gente, mas e se eu fizer um Bind Rune aqui? Bind Rune é a combinação das runas. Se eu fizer o Bind Rune aqui? Aí perguntei pro pêndulo, e aí, né? Faça. E aí eu comecei a fazer esse tipo de ação, porque eu já tinha usado o Bind Rune para mim, apenas para mim, manipulando energia, fazendo magias, né? Porque o Bind Rune, você pode fazer um Bind Rune para conseguir um trabalho novo, enfim, tem vários rituais que você pode usar para conseguir muitas coisas. Eu nunca envolvendo pessoas, tá? Ai, faz uma magia pra eu casar com tal pessoa? Não, não farei. Às vezes que eu fiz pra mim foi pra conseguir um novo trabalho, conseguir melhorar meu negócio, esse tipo de coisa. Eu comigo mesmo, tá certo? Vamos deixar isso claro.
Então eu já usava fazendo magias, aí eu falei, bom, vamos usar junto com os gráficos. E aí o pêndulo indica quais runas eu vou usar e tarará, e eu faço. E eu pergunto, eu uso Bind Rune ou eu uso as runas separadamente? Eu sempre pergunto isso, porque às vezes ele fala não. Por exemplo, os animais que eu já tratei, gatinhos e cachorrinhos que eu já fiz tratamento com a radiestesia, nenhum deles o pêndulo falou para eu usar o Bind Rune. Não sei se isso é um padrão, se isso vai acontecer sempre, mas até hoje, runas separadas. E algumas pessoas também, depende do que a pessoa está precisando, o pêndulo indica para usar o Bind Rune ou não. Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Ficou claro? Essas questões são importantes, né? Por quê? Eu falei ali no card, né? Ai, esqueci de pegar água, vou pegar. Eu falei ali no card que a gente ia falar de magia, né? E eu falei, magia é manipulação da energia. Quando eu tô fazendo um tratamento de radiestesia com alguém, essa pessoa me autorizou a entrar no campo energético dela e fazer essa manipulação de energia. Nunca, jamais eu faço isso para alguém que não sabe que isso está sendo feito. Não pode. Tem uma coisa que chama ética, sabe? Então não pode. E tem uma coisa que chama a lei do retorno, então também. Então a gente não faz esse tipo de coisa, certo? Certo. Então eu comecei a usar os gráficos e as runas e o Bind Rune. Bind Rune. Por que eu comecei falando aqui, que às vezes eu vejo por aí, usa esse símbolo para prosperidade, usa não sei o que, tarará. Eu falo, ai, preocupante, acho preocupante, não indico. Por quê? Gente, se você não tem um conhecimento das runas, juntar runas, eu vou pegar Ansus, que é comunicação, e vou pegar Vúnio, que é sucesso, porque eu quero fazer uma boa palestra. E aí você junta os dois desenhos e bota no bolso e vai fazer a palestra. Pode dar bom, mas pode dar ruim se você não conhece efetivamente qual é o significado dos desenhos que se formam. Por quê? Porque basicamente as runas, eu tô falando do Futhark antigo, deixa eu ver se eu acho aqui. As runas, abri todo o meu conjunto, elas são formadas basicamente por traços. Quer ver? Eu já contei esse mito várias vezes, tá? Aqui no meu Instagram, no meu YouTube e tal. Eu não vou contar o mito de novo, mas basicamente o Futhark antigo, ele é originado por Isa Kenas. Tá vendo uma linha reta, vertical e esse formato? Essas duas juntas vão formar essa aqui, enfim, aí formam todas as outras. Basicamente, as runas todas têm linhas retas que ou se encontram ou se cruzam. Ó, linhas retas que se cruzam, né? Aqui, tá vendo? Elas são isso. Então, se você não sabe qual é a runa que está sendo desenhada, você pode trazer, lembra que as runas são vórtices de energia? Você pode trazer runas complicadas para trabalhar com magia nesse momento. Por exemplo, quando eu comecei a usar, para eu começar a usar as runas nos tratamentos, eu refiz todos os meus passos de quando eu aprendi as runas. São 24 runas. Quando eu aprendi a ler runas, durante 24 dias, eu dormia com uma runa embaixo eu seguia o alfabeto todo, né? E cada noite eu punha uma runa embaixo do meu travesseiro. Porque aí eu sonhava coisas. E aí eu escrevia esses sonhos e depois a gente estudava o significado da runa. Sabe? Então tem todo um processo aí. Eu refiz todos esses passos e fui entender melhor as runas como símbolos mágicos e como elementos para serem usados em magia.
algumas runas não são muito recomendadas, posso dizer assim, para ser usadas com magia, né? Lembrando que eu tô chamando magia manipulação de energia, que é o que eu faço no tratamento com a radiestesia, né? Então, por exemplo, você pode juntar, ó, essa é Isa, né? Duas Isas juntas dá uma Gebo, mas também, cadê minha gente? Também dá uma Nautiz. Essa runa é harmonia, essa runa é desequilíbrio. E aí? E se na hora que você vai fazer o desenho, você puxar para essa? Se você não sabe o que você está fazendo, as runas, elas são sim vórtices de energia, elas têm muito poder. E na hora que você está desenhando, na hora que eu desenho um Bind Running, como é o caso desse, eu vou explicar esse, porque eu já desmanchei esse tratamento, eu falei, vou guardar esse Bind Running para dar de exemplo. Na hora que você está desmanchando, na hora que você está desenhando, né, você tá pondo a força, a potência daquele símbolo ali. Se você não entende, você pode dar potência para um dos símbolos que talvez não seja o mais adequado para aquele momento, entende? Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, vocês estão vendo essa runa, esse Bind Rune, vou dar esse como exemplo, tá? Eu usei para um tratamento, para uma pessoa que estava se sentindo uma das queixas dessa pessoa é que ela estava se sentindo sem energia, muito cansada e tal, né? Então, quando eu fiz a pesquisa, né, com a radiestesia, então, para ajudar, deu a harmonizar o campo energético, né, com o objetivo, a pessoa tava lá, né, falando, eu não consigo ter foco, eu tô sem energia, não sei o quê. Deu os gráficos que eu ia usar e as runas, e falou, uso o Bind Running. Quando eu falou, parece que é o pêndulo, né, mas enfim, um dia eu faço uma live para explicar como é que usa o pêndulo, porque o pêndulo não é oráculo, o pêndulo é outra coisa, né, então enfim. E aí, quando eu percebi que eu tinha que usar determinadas runas para montar uma combinação, um Bind Rune, eu testo vários desenhos possíveis desse Bind Rune. Eu vou fazendo testes e vejo com o pêndulo qual é o melhor, né? Vários que eu falo assim, os 2 ou 3, porque mais ou menos a gente, na hora que tá desenhando, você intenciona, porque fazer a gravação da runa, né, você intenciona o que você quer ali, né, então essa pessoa queria ajudar e tal. Aqui, ó, tem 3 runas combinadas, tá? Eu ainda não vou falar qual é, mas tá vendo que se eu virar para vocês, se eu postasse isso na internet e falasse assim, esse símbolo aqui é pra ter foco, usa esse símbolo para ter foco. Se eu fizesse isso, por exemplo, você sabe o que é isso? Por que isso ajudou a pessoa a conseguir ter foco, por exemplo? Você não sabe. Então você não sabe o que está desenhado aqui. E isso aqui pode te levar para um lugar obscuro. Porque sim, a magia pode levar para um lugar obscuro, né? Então, aqui no caso, agora eu vou explicar para vocês, tem Gebo, que é esse X do meio, é Gebo é harmonia, depois de uma escolha. Tem Urus está desenhada dessa forma, que é recuperação, força vital, e Soilo, que é sucesso. Essas 3 runas juntas, nesse formato, naquele momento, foi importante para aquela pessoa, para que aquela pessoa tivesse mais concentração, tivesse foco e conseguisse ter mais vitalidade. Era esse o tratamento, né? Estava envolvido no tratamento essas questões. E aí funcionou, enfim, né? Acabei o tratamento agora, falei com a pessoa e tal. Então, é isso que eu quero dizer. O Bind Rune, ele é um símbolo mágico, sim. Tem muitos por aí que são prontos, que fazem até sentido. Não vou dizer que não faz sentido, eles fazem sentido, sim. Alguns eu já desenhei, inclusive. Mas se você não sabe para que serve, se você não conhece as runas,
você corre o risco de usar o símbolo que está representando uma outra coisa, que não é aquilo que você quer. Deu para entender isso? Então precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Quem desenha Bind Rune é alguém que sabe mexer com as runas, né? Senão é melhor não. Que nem outro dia eu vi uma pessoa que tatuou. Dá pra tatuar as runas? Fazer uma tatuagem? Então, eu prefiro não. Tá? Talvez, se eu fosse tatuar uma runa, eu tatuaria algiz, porque é uma runa de proteção e de conexão com a espiritualidade. Tatuaria na nuca, porque eu já uso ela, visualizo ela na minha nuca muitas vezes. Mas assim, se você não conhece, melhor não, porque você pode estar pondo no braço, na perna, no corpo, na pele, um símbolo que pode te trazer uma energia, lembra? As runas são vórtices de energia, né? Um símbolo que pode trazer uma energia que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, é bem importante entender como é que esses símbolos estão sendo utilizados. Tudo bem? Eu queria fazer essa live, né, para saber também se alguém tinha alguma dúvida sobre isso. Deixei uma caixinha de perguntas para ver se alguém tinha alguma dúvida. As perguntas que apareceram foram muito já do que tinham aparecido quando eu mostrei nos stories o Bind Rune, né, que como símbolo mágico para ser usado no tratamento energético. Então, acho que eu consegui responder para as pessoas que me perguntaram isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Agora no final da live eu vou tirar uma runa para setembro. Mas vocês querem me perguntar alguma coisa sobre as runas? Sobre a manipulação de energia? Tem uma coisa muito legal. Quando eu aprendi a fazer o Bind Rune, eu lembro que eu estava trabalhando num lugar que eu estava muito cansada. E eu falei para minha professora, né, que estava minha mestra lá das runas, eu falei assim, eu vou fazer, foi a primeira magia que eu fiz com o Bind Rune, foi para mudar de trabalho. E aí, quando eu fiz o desenho e a minha intenção, na época, eu lembro que eu falei assim, eu quero trabalhar em tal lugar. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque lá eu trabalharia metade do tempo para ganhar esse salário que eu ganho aqui, que eu tava, na época que eu tava dando aula manhã, tarde e noite, eu trabalhava nos 3 turnos, eu tava esgotada para conseguir ganhar um salário um pouco decente, né? E nesse outro lugar, na minha concepção, eu ia ganhar mais trabalhando menos. E aí ela falou assim, então intenciona estar num lugar que você vai trabalhar metade e ganhar o dobro. Não intenciona o lugar. Porque você não conhece, você não sabe. Sempre pede aquilo que for melhor para você. Eu quero, que nem eu falei que vou mudar daqui, né? Eu quero me mudar para um lugar onde eu seja o melhor para mim naquele momento. Não faça pedidos muito objetivos, porque o universo atende e depois você pode se arrepender, né? Qual foi a melhor... Nossa, Carmen! Olha, muitas transformações. Eu acho que a primeira transformação da minha vida, na verdade, foi o Reiki, sabia? O Reiki transformou minha vida. Eu era uma pessoa antes do Reiki, eu sou outra depois do Reiki. O Reiki pra mim foi a grande virada de chave. E o Reiki, então, eu ia até dar um exemplo do Reiki na coisa da magia ser manipulação de energia, mas o Reiki a gente não manipula, você até manipula a energia, dá pra fazer essa brincadeira. Mas quando você aplica Reiki em alguém, você é só um canal, né? Você é uma antena. Você só transmite, você não chega a manipular. Mas é meio isso. E as runas, sim. Sabe que eu até uso o oráculo da deusa, né? Eu tiro cartas com o oráculo da deusa, às vezes, para complementar. Mas as runas é o oráculo que me pegou, assim. Eu já comecei a estudar tarô, mas não sei. Eu acho que as runas, elas são
elas mudam, assim, elas são mais objetivas e eu não sei, me identifico tanto. A melhor experiência com as runas que eu tive, melhor experiência, nossa gente, são tantas, não sei se tem uma melhor, não sei se consigo, acho que eu não consigo achar uma melhor. Eu acho que foi o processo em si, sabe? Atender as pessoas é muito legal. Eu acho que a melhor experiência que eu tenho com as runas é quando eu leio as runas para as pessoas e elas, muito tempo depois, elas vêm para mim e falam assim: Meu, sabe aquilo que você me disse? Mudou toda a forma como eu estava estruturando o meu pensamento, assim. Porque é isso, aquela coisa do, né, se o oráculo desse a resposta de tudo, eu ia pedir os números da Mega Sena, mas não, né? Eu entendo muito o oráculo como um processo de autoconhecimento mesmo, sabe? Ah, a Carmen. A Carmen já foi até minha cobaia com a radiestesia também. Sim. Ai, gente, eu gosto muito. Sabe que o sonho da minha vida é ir pra Escandinávia, né? Sim, e ver, comprar runas lá, fazer minhas runas lá na Escandinávia. Vamos tirar uma runa pra setembro? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ai, eu adoro as runas. As runas são certeiras. Oi, Ale. As runas são certeiras. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Você quer participar, Lê? Novos projetos meus? Oi. Meus novos projetos. Então, tudo isso, inclusive, legal você perguntar isso, eu que até esqueci de falar. Eu tô planejando fazer um curso de runas. Tô planejando, tá? Tô planejando. Eu comecei a fazer uma série aqui na página de runas visuais. Eu já tinha feito runas musicais com as 24 runas do Futark. Eu associei cada runa a uma música, né? E agora eu tô fazendo uma curadoria. Tá lá no imagens da cultura visual, né? Muita obra de arte, mas também imagem da cultura pop, tem, enfim, tal. Porque eu tô estudando, tô reestudando, nunca paro de estudar, né, as runas para fazer esse curso de runas. E outros projetos, eu já trabalho com as runas também como terapeuta, né? Muitas pessoas que eu atendo com a radiestesia, e uso as runas no tratamento em si. Então, isso também é uma coisa que eu já venho fazendo, mas eu acho que o que tá mais no forninho é o curso de runas. E eu também tenho a olhar para esse percurso, né? Que é um percurso terapêutico que eu faço com 8 sessões, que tem os 7 chakras, né? Que eu trabalho a partir, cada sessão é um chakra e tal. Que isso também está sendo bem legal. É uma coisa que eu descobri esse ano, que eu era que eu podia fazer, né? Fazer esse ciclo terapêutico, que é o percurso. Então, isso eu tenho feito também. Outra coisa que eu tô fazendo agora, tô trabalhando com biblioterapia também. Eu uso biblioterapia no ciclo terapêutico. Então, tô trabalhando como terapeuta, amiga. É isso que eu tenho feito. E amanhã tem as runas para o mês de setembro, tá lá no YouTube. Deixa eu tirar uma runa para vocês que estão aqui agora, neste momento. Neste momento, fechando o mês de agosto.
Foca numa coisa que você quer saber. Aí tirando a runa até agosto. Mês de setembro, né? Agosto. Qual a energia de setembro para vocês? Aí setembro começa o signo de Libra, né? Eu falo que essa runa é a runa de Libra, não é? Na primavera, ali na virada começa. Eu tô trabalhando muito, sim, Ali. Essa runa é Gebo, a energia para vocês estão aqui agora neste momento é de harmonia. Mas olha, vou aproveitar a energia de Gebo para setembro que eu tirei para quem tá aqui agora, para falar o que eu tava falando do poder mágico das runas, né? Essa runa, ela fala em harmonia, em equilíbrio, mas é um equilíbrio, é um equilíbrio depois de uma decisão, por isso que eu falo que essa é a runa do signo de Libra, mas ela é um equilíbrio depois de uma decisão, porque ela é uma encruzilhada, certo? Na encruzilhada você tem que tomar uma decisão. Dá para associar essa runa à deusa Hecate também, né? Que é dos caminhos e tal. Então, na hora que você escolhe, você abre mão de alguma coisa, certo? Sobre o amor, a Vitória. Ai, essas mulheres. Vale para. Era isso que você estava pensando, aposto, Vitória. Existe uma decisão aí que precisa ser tomada para se atingir um equilíbrio. E nessa decisão você abre mão de coisas, né? Abrir mão. Não, é aquilo que é engraçado isso, né? Que são pessoas librianas, os librianos são conhecidos pela indecisão, mas é mentira, eu não sou uma pessoa indecisa. Sou um pouco, até eu decidir. Mas a indecisão, ou melhor, a decisão envolve a não escolha. E não existe escolha ruim. Existem escolhas, toda escolha é uma escolha, né? Então, toda escolha envolve a não escolha. Gebo fala disso, e ela fala sobre você assumir as consequências das suas ações. Qual escolha você teve? E você vai conseguir atingir a harmonia. Então, para vocês que estão aqui, a runa do mês de setembro tem uma energia, o mês de setembro, o que você precisa decidir? O que você precisa escolher? Aproveita, potencializa essa energia. Você pode meditar visualizando o símbolo, porque as runas, aquilo que eu falei no começo, para quem está chegando agora, eu falei um pouco sobre Bind Rune, né? E como que a runa, ela é um vórtice de energia. Aqui tem séculos e séculos de interpretação desse símbolo com essa interpretação que eu falei para vocês. Então tem muita força, tem muita potência no que eu tô falando sobre essa runa, né? Por isso que é muito complicado usar as runas de forma, eu vi na internet que esse símbolo é bom para isso, vou usar. Se você não sabe, melhor não. Melhor não. Consulta alguém que entenda e que te fale, que é o que eu falei. Aqui tem Gebo, nesse Bind Rune. Gebo está aqui. Mas se a gente começar a destrinchar, aqui tem Gebo, aqui tem Isa, aqui tem Uruz, aqui tem Nautisa, aqui tem um monte de coisa. É que quando eu desenhei, eu intencionei. Eu sabia o que eu estava desenhando. Então, é isso. Mas é isso para vocês que estão por aqui. Essa é a energia do mês para vocês. E amanhã tem a leiturona. Olha, faz até sentido, viu? Com a leitura do mês de setembro, que eu já abri. Opa, vai lá na aula. Belezinha, eu também vou começar a encerrar por aqui. Obrigada por quem entrou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Foi uma live rápida que eu queria mesmo conversar sobre a runa e o Bind Rune como um símbolo mágico, um símbolo que é possível usar nos tratamentos que eu tenho usado, né? Por isso que essa live aconteceu, porque as pessoas começaram a perguntar muito sobre isso. Eu achei que era importante dizer.
Certinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que a gente faz depois que usa? Já cumpriu sua função, eu só guardei para mostrar de exemplo. A gente rasga e joga fora. E pronto. Só por fogo? Não. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por quem estava aqui e vá acompanhando aí que tem mais novidades para acontecer. Tá bom? É isso. Beijo.